Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de investimentos e finanças pessoais. E hoje a gente vai responder uma das perguntas mais comuns entre os investidores brasileiros. Qual que é melhor, renda fixa ou renda variável? Historicamente, a renda fixa é o investimento mais comum entre os investidores brasileiros, mas aos pouquinhos, com a disseminação da educação financeira, recentemente, renda variável está entrando aos pouquinhos na carteira do investidor. Mas, e aí, qual que é melhor? Renda fixa ou renda variável? Mas antes de dar a resposta de qual é melhor, um recadinho dos patrocinadores, A Huntec Markets, que é parceira aqui do canal. A Huntec é uma corretora excelente para negociar Forex, CFD, ouro, etc. E lá você pode abrir uma conta demo para você ir aprendendo a operar sem arriscar seu próprio dinheiro. Que ótimo, E eles têm bastante material educacional também, então dá uma conferida lá. Eu tenho conta lá, se você quiser abrir também, só clicar aqui no link da descrição e não esquece de confirmar o teu e-mail na hora do cadastro, ok? Pois bem, antes da gente escolher qual que é melhor, é importante a gente entender o que é renda fixa e renda variável. A renda fixa, ela é um tipo de investimento que a gente já conhece as condições que o nosso dinheiro vai render. Normalmente tem um risco um pouco menor e um retorno mais previsível, o que não quer dizer que as taxas de rendimento do dinheiro não vão oscilar ao longo do tempo. Por exemplo, um Tesouro Selic, obviamente, o rendimento vai oscilar de acordo com a variação da taxa Selic. Alguns exemplos de renda fixa são, por exemplo, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, debêntures, entre outros. Já a renda variável é um tipo de investimento em que a rentabilidade não é garantida e ela pode variar ao longo do tempo. Inclusive, você pode acabar tirando menos dinheiro do que você colocou lá. O desempenho deles, basicamente, depende da oferta e da demanda por esses ativos. Se o mercado tem a expectativa de que um ativo vai desempenhar bem, a procura por ele cresce, por consequência, o preço acaba subindo. Alguns exemplos de renda variável são ações, fundos imobiliários, criptomoedas, etc. Ok, agora que a gente já viu essas definições bem breves de renda fixa e renda variável, a gente pode começar a comparar o rendimento deles. Então vamos ver, historicamente, quem é que tem desempenhado melhor, se é a renda fixa ou a renda variável, nos últimos anos. E para isso, eu peguei dois benchmarks bem comuns de renda fixa e renda variável para a gente comparar. E para quem não sabe, benchmark é simplesmente um parâmetro de comparação. Ele é como se fosse uma base, uma referência, para a gente saber se esse investimento está desempenhando bem ou mal. Para a renda fixa, o benchmark que eu escolhi foi o CDI, que é esse índice que acompanha a taxa básica de juros da economia, Ele é um benchmark muito comum para muitos investimentos de renda fixa. E para renda variável, eu peguei o índice Ibovespa, que é o índice mais importante do mercado de ações brasileiro. Ele acompanha as ações mais negociadas e mais representativas da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, para comparar o rendimento dos dois benchmarks, eu fiz esse gráfico aqui, comparando os rendimentos acumulados, do CDI e do Ibovespa desde 2010. Então vamos dar uma olhada. Aqui, a linha azul é o rendimento acumulado do CDI e a linha verde é o rendimento acumulado do Ibovespa. E aí a gente pode ver bem claramente aqui, que quem investiu no Ibovespa, no comecinho aqui, começou perdendo dinheiro. Se tirasse dinheiro aqui logo ia ter menos dinheiro do que colocou. E dá para ver claramente por esse gráfico, que investir em renda fixa é muito melhor, Certo? Será? Então, agora vamos dar uma olhada nesse outro gráfico aqui. Nesse gráfico que é a mesma coisa, só que começando a investir a partir de 2016 ao invés de 2010. Olha só. Aqui o Ibovespa subiu e está performance muito melhor do que o CDI. E aqui, claramente, o Ibov foi bem mais negócio, Mas aí vamos olhar então a partir de 2020. E olha só, a queda que teve dramática do Ibovespa no comecinho aqui, que foi a pandemia, a crise do Covid. Depois logo recuperou um pouco mais, mas aí começou a andar de lado. E o CDI, ele deu essa disparada aqui no meio do caminho. E no final das contas, quem começou a investir em 2020 em renda fixa acabou se dando melhor, Pois é, já deu para perceber que escolher entre os dois não é a coisa mais fácil, Não é a coisa mais óbvia do mundo, E também dá para perceber como é fácil a gente ser enganado por esse tipo de gráfico, Olha só, isso aí ia fomentar narrativas de que renda fixa é melhor, renda variável é melhor, sendo que são as mesmas informações ali. Mas esse é outro assunto que a gente pode ver mais adiante em outros vídeos. As performances da renda fixa e da renda variável no Brasil, elas tendem a variar bastante ao longo do tempo, e isso aí é influenciado por fatores econômicos, políticos, de mercado, enfim. E o mercado, ele tende a ser eficiente, o que quer dizer que os preços, eles vão se ajustando bem rápido, de acordo com as informações que existem disponíveis no momento, Então, por exemplo, se a renda fixa tiver um momento que está performando melhor do que a renda variável, o interesse pela renda fixa vai aumentar, o interesse pela renda variável vai diminuir.
diminuir. E aí o que acontece quando esse interesse diminui pela renda variável? Os ativos de renda variável acabam tendo os seus preços caindo, né? E aí o preço cai e fica mais barato. Então, automaticamente, o interesse pelos ativos de renda variável que são baratos, o interesse aumenta. E aí, quanto mais gente compra, mais o preço vai subindo. E é por isso que a gente tem muitas vezes esse tipo de comportamento cíclico, né? Em que hora vale mais aplicar em renda fixa, hora vale mais aplicar em renda variável. Mas então, qual escolher, né? E como você já esperava, provavelmente, a resposta é depende, né? Mas, via de regra, é bom a gente evitar colocar todos os nossos ovos numa mesma cesta e a gente diversificar os investimentos, que aí reduz o nosso risco. No livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que é também um grande clássico dos livros de investimentos, o autor ele sugere pra gente fazer esse tipo de alocação assim, divide em 50%. Coloca metade das suas aplicações em renda fixa, metade em renda variável. Assim, você tem um equilíbrio entre o seu potencial de crescimento e a estabilidade. E aí também você mitiga os riscos associados a cada tipo de investimento. E ele também propõe que os investidores eles variem a alocação nesses tipos de investimento de 25% a 75% também. Então, dependendo do cenário econômico, enfim, das condições do mercado, se tiver por exemplo, um mercado, uma situação muito otimista, com os preços muito altos, aí você pode diminuir a sua exposição a ativos de renda variável para 25%. E no caso oposto, se num cenário mais pessimista, com preços baixos, aí você pode aproveitar as promoções, os preços baixos aí e aumentar a sua exposição a ativos de renda variável para 75%. Enfim. Essa é a sugestão do Benjamin Graham, mas é claro que na sua carteira, seus investimentos, você tem que levar em consideração diversos outros fatores, como, por exemplo, a sua idade, o seu horizonte de investimentos, o que mais? Seus objetivos financeiros, a sua tolerância a risco, enfim, por aí vai. E sempre lembrando, né, que isso não é uma recomendação de investimentos, tudo que eu tô falando aqui é só para fins educacionais, ok? E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por assistirem. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que te ajude a ganhar mais dinheiro. E se você gostou, por favor, dá um like e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E, como sempre, põe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida. Também sugestões para os próximos temas de vídeo, certo? Tá bem, então muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau.